boa tarde, mundo, boa tarde, Angola. Sejam todos bem-vindos. Chegamos aqui para este Breaking News, para uma nota muito importante, uma nota que dá conta de que Pedro Gonçalves pode estar de saída do comando técnico da Seleção Nacional de Angola. Fontes próximas ao treinador indicam de que Pedro Gonçalves tem mantido contato com algumas entidades africanas ligadas ao futebol, razão pela qual Pedro Gonçalves tem estas dificuldades que tem vindo a enfrentar os últimos tempos com a nossa seleção nacional. Pedro Gonçalves, que tomou o comando técnico da nossa seleção, isto é, em 2019, nesta altura já está com 100 jogos oficiais com a nossa seleção. Vamos olhar para este assunto, que é uma nota muito importante. António Caculo, nosso comentador residente, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, uma sim. nota que, de certeza, traz alguma insatisfação, uma tristeza para os amantes do futebol a nível do nosso país, né? Afirmativo. Falar sobre Pedro Gonçalves, essa notícia encontrou-nos todos de surpresa. Primeiro, pelo facto do Pedro Gonçalves ter mais de 100 jogos à frente da nossa seleção. É o Pedro Gonçalves, treinador português, que está à frente das nossas seleções já há sensivelmente 6 anos. Estamos a falar desde 2019. Tem resultado significativo no que diz respeito às exibições das nossas seleções. Primeiro, com a seleção de sub-17, onde no Mundial afirmativo, no Brasil. Tivemos jogadores como Zito Luvumbo, tivemos Zine Salvador, tivemos também o menino Capita. Portanto, o Pedro Gonçalves depois catapultou-se para a seleção principal, seleção essa que, de alguma forma, teve um brilharete muito significativo no que diz respeito ao CAN. Nunca tivemos em um CAN um número de vitórias que o Pedro Gonçalves nos proporcionou. Portanto, é uma notícia que deixou-nos abalados. O Pedro Gonçalves, à frente da nossa seleção, tem muitas vitórias. O ano passado conquistou... Fomos a seleção com mais vitórias, isto é, no ano passado, a nível do mundo. A nível do mundo. E olhando também para aquilo que tem a ver com a conquista de troféus, o Pedro Gonçalves agora recomeçou com esta caminhada, outra vez reacendeu as nossas chamas, trouxe a Taça COSAFA o ano passado, trouxe também este ano, pese embora seja para a zona austral, mas é sempre bom vencer e, portanto, o Pedro Gonçalves é um treinador que dispensa apresentações, no meu ponto de vista, mas nos últimos tempos, os últimos resultados a não serem tão prazerosos, razão pela qual há insatisfação por parte da direção, da federação, não sei, mas se calhar por parte do Pedro Gonçalves, que também tem os seus ordenados atrasados, faz algum período, administrativamente falando, o Pedro Gonçalves não se sente tão confortável assim, razão pela qual tem despertado, ele já desperta atenção pelo bom trabalho que tem feito à frente da nossa seleção. E António Caculo, aqui ainda nesta cena, visto que o selecionador tem sido, há fontes próximas indicam de que Pedro Gonçalves tem sido conquistado, né, por algumas entidades ligadas ao futebol africano, de modo a que se calhar deixasse o comando técnico da seleção nacional e que rumasse para uma outra seleção ou quem sabe para um outro clube. Como é que olha para esta situação? Afirmativo. As fontes que chegaram-me indicam que Pedro Gonçalves foi realmente contactado a partir lá do Chane, onde a nossa seleção está nesse exato momento com 4 pontos. Pedro Gonçalves foi... Já houve reuniões. Teve contactos. Fontes próximas ao Pedro Gonçalves, que de alguma forma também têm contactos fortíssimos comigo e conosco, nós TVBelas. Portanto, chegamos à conclusão de que Pedro Gonçalves também já tem mantido conversas, primeiro via telefônicas e agora presencialmente, porque encontra-se na disputa do Chane. É normal que houvesse esse contacto, pese embora não por muitos minutos, porque segundo as fontes, não foi uma reunião de muito tempo. Foram poucos minutinhos e, portanto, levantou-se essa possibilidade, ele vai analisar. Mas há que se dizer um aspecto muito importante. Pedro Gonçalves ainda não comunicou nada à federação, porque trata-se de um assunto pessoal, por enquanto. A qualquer altura, penso eu, que talvez
ele vai aguardar pelo término do CAN. Certo. CAN este que teremos apenas no mês de dezembro. Penso eu que o Pedro Gonçalves vai aguardar o período do CAN e depois, quiçá, entrar em contato com a federação, neste caso liderada pelo o grande homem Alves do futebol, o senhor Alves Simões, a quem eu devo saudações a esse momento. Portanto, a federação não sabe de nada. Pedro Gonçalves ainda tem contrato com a federação de um ano. Tem contrato, vai estar à frente da nossa seleção no CAN de 2025, que vai decorrer no Marrocos. Até então, o povo sabe e a direção da Federação Angolana de Futebol tem noção que o Pedro Gonçalves estará à frente da nossa seleção no mês de dezembro. Mas a ver, vamos, os contratos estão bem, estão ali, têm as suas cláusulas, vai depender de como ele vai digerir toda a situação no CHAN, de como nós, angolanos, vamos olhar para essa situação. Há que se começar já se calhar a pensar em um plano B, né, Antônio Kaku? Afirmativo, os homens não duram para sempre. O Pedro Gonçalves entrou para a seleção e alguns jogadores foram retirados dessa seleção e ele trouxe outros. Penso eu que a qualquer altura, a federação vai se pronunciar relativamente a isto e o Pedro Gonçalves, por sua vez, sendo o profissional que é, na altura certa, poderá também nos dizer com mais detalhes. Mas há um pequeno aspecto que deve ser muito bem importante. Esta informação pode abalar o conjunto nacional. Que se encontra olha lá. Olha que esta informação já está disseminada nas redes sociais. Afirmativo, isto pode de alguma forma interromper aquilo que é o processo normal dos atletas, que a estas horas estão em estágio, encontram-se concentrados, mas isso poderá não só abalar os jogadores, mas como também Pedro Gonçalves, porque talvez ele já tinha isto em mente de que tão logo terminar o CHAN, informar com mais detalhes a direção da Federação Angolana de Futebol. Portanto, espero que isto não abale o staff técnico da seleção que se encontra na disputa do CHAN. Ainda há possibilidade de passarmos para outra fase, mas esta informação é importante que o psicoemocional, tanto de Pedro Gonçalves como do elenco que está por detrás dele, tenha de alguma forma tranquilidade, no sentido de que realmente o que importa nesse momento é o CHAN. Está-se a disputar o CHAN, é normal que de facto o Pedro Gonçalves se concentre apenas na seleção, mas foi uma notícia que nos deixou todos assim mexidos, abalados, porque Pedro Gonçalves significa muito para a seleção. Pedro Gonçalves significa muito para o povo angolano. Pedro Gonçalves é um treinador que tem mais de 100 jogos à frente da nossa seleção. Nunca antes um treinador ficou muito tempo à frente das nossas seleções, porque ele é responsável pelas seleções nacionais. Muito bem, Antônio Kaku. Antes de mais, dizer aos nossos teleinternautas que esta é uma informação que circula nas redes sociais, não é oficial ainda, é uma possibilidade em função daquilo que são as fontes que temos próximas, né? Pedro Gonçalves está a ser pretendido por outras entidades ligadas ao futebol. E também temos informação de que Pedro Gonçalves ainda tem contrato de um ano com a nossa Federação Angolana de Futebol. Razão pela qual esta informação, os nossos teleinternautas, acredito que ao entrar nas redes sociais vão ver muito esta informação e que nós também não temos como escapar desta. Obviamente temos de olhar, caso seja verdade, quais são as vantagens e desvantagens que a nossa seleção poderá ter. Já olhamos para uma que, em caso de que Pedro Gonçalves, esta informação seja verdade, certeza que poderá abalar aqui o nosso coletivo. Sim abalar pelo facto de existir ali um projeto, pelo facto de existir ali uma continuidade. O Pedro Gonçalves, nesta seleção que vai ao CHAN, tem ali 45% dos jogadores que ele provavelmente irá utilizar no CAN. É normal que a nossa seleção se sinta de facto abalada, que mexa com a estrutura. Muito bem, Antônio Kaku, vamos só chamar o nosso comentador também, que é o senhor João Neto, que vai falar aqui para nós.
também sobre este assunto. Será que já temos aí Eli? Ainda não. Já está? Alô, muito boa tarde. Grande companheiro, viva, boa tarde. Alô? Alô? Sim, está a me ouvir? Viva, boa tarde. Muito boa tarde. Então, saúde, está a permitir até o momento? Olha, modéstia à parte, vamos gerindo, não é? À medida do possível. Deve ser. Prontos. Uma nota que circula nas redes sociais dá conta de que Pedro Gonçalves pode estar de saída do dirigente dos Palancas Negras. Como é que olha para esta situação? Olha, em princípio, devo dizer que é uma surpresa, mas há muito tempo que se já vem cogitando uma possível saída de Pedro Gonçalves à frente dos destinos da nossa seleção e que prontamente a Federação, na altura, veio a terreiro e desmentindo de facto a situação. Eu acho que, fruto dessa situação, independentemente de tudo, que a Federação deve vir a terreiro, porque pude perceber certo. que foi um pronunciamento feito pelo técnico Pedro Gonçalves, alguns elementos de algum órgão de comunicação social, certo. em que aborda a matéria de possível saída dos destinos da seleção. Dos destinos da nossa seleção. Eu creio que, para lembrar os nossos internautas e o povo angolano, que Pedro Gonçalves está à frente da nossa seleção desde 2019, certo. Aí a fazer, se tiver 7 anos. Na quinta-feira fará o seu 101º jogo certo. no CHAN, e que Pedro Gonçalves diz, segundo o órgão de comunicação, e que aparece nas redes sociais, por falta de confiança da direção da Federação. De certa forma, me parece ser um assunto grave, não é? Quando se fala quebra de confiança. Quando há quebra de confiança, o único sentido é, de facto, o terminar daquilo em termos de ligação. Certo. Mas Pedro Gonçalves tem mais um ano de contrato, ou está no fim do seu contrato, e que nós devemos analisar isso, se chega no final, após o final ou o término do CHAN, para terminar com esse vínculo, ou se ainda iremos esperar com que Pedro Gonçalves possa estar a nível do cargo. Mas devo dizer uma coisa, da mesma forma que Angola esteve no marasmo, a nossa seleção, certo. Com o surgimento de Pedro Gonçalves, com alguns altos e baixos, mas que criou-se um padrão. Nós hoje temos, digamos, um sem número de jogadores na base de dados da Federação, certo, que podem servir à nossa seleção. Pedro Gonçalves, com o seu trabalho, evoluiu em parte a nossa seleção, mas não nos esqueçamos de uma coisa, é que o Pedro Gonçalves também está o seu currículo está engrandecido fruto da seleção de Angola. Certo. Isto é que é a realidade. Agora, uma outra questão que não se quer calar é que há informações que dão conta de que Pedro Gonçalves está a ser conquistado, né, por outras entidades ligadas ao futebol africano, que já foi, ou melhor, foram ao encontro do mesmo até ao sítio onde se encontra Pedro Gonçalves a disputar o CHAN. Esta situação, até certo ponto, também não cai mal para o treinador? Olha, está-me a chegar com cortes. Não consegui perceber bem a pergunta, por favor. Fontes próximas dizem que Pedro Gonçalves tem recebido contacto de outras entidades ligadas ao futebol
a nível do continente africano e que o mesmo já teve reuniões com estas entidades. Queria saber como é que olha para isto. Não prejudica o currículo do próprio treinador, sendo que ainda tem contrato com a federação? Não, portanto, em princípio, no meio de tudo isso, eu penso que, se percebi da pergunta, eu penso que, acima de tudo, pode ser que na altura da eleição, em que está o novo corpo diretivo a nível da federação, e porque havia vários compromissos com a seleção, porque temos que compreender que o Pedro Gonçalves pode não ser o treinador para a nova direção da federação, mas a federação foi cumprindo fruto dos objetivos. Então chegou a uma altura que olha que as coisas já não estão a correr conforme previam. Sim, sim. E porque a seleção, de facto, pretende fazer um bom CAN, é o que todos nós esperamos. Esperamos, sim. E porque há muito conforto já ao longo dos anos do técnico da seleção, mas para ser mudado o Pedro Gonçalves, é preciso que a Federação encontre, de facto, um treinador com maior experiência de capacidade e de certo renome e que já tenha participado em vários CANs, certo, não é? Para poder ajudar o balneário, porque nós, quando tivemos durante muito tempo num determinado local, acabamos por nos acomodar. E então, uma mudança, aquilo que se chama a nível do desporto coletivo, particularmente, mudança de balneário faz bem. Implica dizer que podem surgir outros atletas que achavam que eram injustiçados, certo, pelos técnicos, não é? Sim. E com um novo técnico pode dar o ar da sua graça e mostrar aquilo que são as suas qualidades. É o normal, se tiver que acontecer, é o normal, é aquilo que nós dissemos, que quem já foi técnico, que os treinadores nunca estão com as malas fechadas. Os treinadores são contratados, levam a sua mala, mas nunca fecham a mala, deixam sempre a mala entreaberta. É verdade. Sim, vamos só aqui dar conta da nota que recebemos. Ou melhor, Pedro Gonçalves pode estar de saída dos Palancas Negras. O selecionador nacional, Pedro Gonçalves, pode estar de saída dos Palancas Negras após disputa do Campeonato Nacional, do Campeonato Africano das Nações, CHAN, que, de acordo com o Jornal de Angola, o treinador luso terá manifestado, junto de fontes próximas aos órgãos que citamos, o desejo de colocar o ponto final à odisseia iniciada, isto é, em 2000, ou há 7 anos, isto é, em 2019. A quebra de confiança por parte da atual direção da Federação Angolana de Futebol está na base, para lá de outras questões que não foram especificadas, relatou a fonte do Jornal de Angola. Pedro Gonçalves, que assumiu a seleção nacional em 2019 e recentemente totalizou 100 jogos no comando técnico, a cumprir o último ano de contrato. Se não sair agora, o próximo CAN será, em princípio, a última competição onde estará engajado. É isso que eu frisei logo no início. Sim. O seu tempo à frente dos destinos dos Palancas Negras, o número de jogo que tem. E fiz menção, inclusive, que na quinta-feira, o jogo contra a RDC, a contar para o CHAN, seria o seu 101º jogo à frente dos destinos da seleção. Da seleção, sim. Mas temos que levar em linha de conta. Quando é uma abordagem, de facto, do Pedro Gonçalves, como quebra de confiança,
temos que sermos inteligentes na abordagem. Portanto, é uma fonte. É uma fonte, sim. Ele não ouvimos ele abordar em qualquer entrevista. É preciso que ele venha a terreiro e dizer isso. Por isso é que todos os cuidados necessários. E se de facto for isso, esta fonte que lançou, então ele aproveitou a fonte para que a fonte divulgasse este seu pensar. Certo. E então, nada mais, nada menos, a própria direção da Federação analisar a fonte e se for real, a Federação vir a terreno e pronunciar-se sobre o feito. Do meu ponto de vista, quando já não há confiança, é melhor terminar com os trabalhos. Obviamente. Bem, aí está esclarecida a situação. Muito obrigado, nosso companheiro. Queremos agradecer por esta participação e queremos contar sempre consigo nas próximas oportunidades. Eu que agradeço sempre prestimosamente a nossa dedicação e aqui aproveito o ensejo também em direto para poder parabenizar os nossos companheiros que realizaram todo esse trabalho dos campeonatos a nível do handball, quer de Luanda e quer agora em Benguela, que foi um êxito. A direção da nossa TV Belas, aos nossos companheiros, quer técnicos e repórteres e narradores, os meus parabéns de coração. Isso orgulha-me muito fazer parte do projeto TV Belas. Paz e amor com vocês, estamos juntos. Estamos juntos, outro abraço. Obrigado. Aí está, Antônio Caculo. A situação parece um pouquinho complexa. Afirmativo, foi o que eu disse anteriormente. E mais uma vez, voz da experiência, voz da maturidade esportiva. Um forte abraço para si também, Grande Cota. Falou e muito bem. Trata-se de quebra de confiança e o trabalho todo que ele foi fazendo desde o ano de 2019 é que, de alguma forma, está a permitir com que as outras nações africanas entrem em contato com Pedro Gonçalves. Eu acredito que o Pedro Gonçalves ainda poderá estar à frente da nossa seleção em dezembro. No CAN do Marrocos. Eu ainda acredito nisto. Mas esta informação surge num período em que a seleção encontra-se concentrada no CHAN. Isto, de alguma forma, vai mexer com a estrutura. Vai mexer. Espero eu que a área responsável por este quesito, que é o quesito psicoemocional, que cuide primeiro do staff, é importante. É importante porque trata-se de um assunto muito sério. Pedro Gonçalves é tido como um homem forte agora no futebol africano, fruto dos números. Ok. Razão pela qual está a ser, de alguma forma, beliscado. Pretendido. São os números falam realmente por si. Teve poucas derrotas, teve mais empates do que vitórias, mas são números gordos. Okay. Mais vale empatar do que perder. Portanto, Pedro Gonçalves está muito bem alinhado. Pela primeira vez qualificamos-nos ao CAN sem depender de calculadoras, sem ter que depender de terceiros. Afirmativo, isto foi graças ao bom trabalho de Pedro Gonçalves, mas a chegada de Pedro Gonçalves também retirou alguns jogadores. Alguns jogadores, como é o caso do Ari Papel. O Ari Papel, que no meu ponto de vista poderia ser tudo negociado. Ari Papel é o melhor jogador do campeonato líbio. Não só o melhor jogador, mas também por agora é o melhor marcador. Isto não são números qualquer, marca quem joga melhor, marca quem se posiciona melhor e marca quem tem qualidade. Da mesma forma que tem de se falar do Caporal, está no banco, mas entra e faz golos. Então, o Pedro Gonçalves tem feito um bom trabalho, mas com algumas reclamações, obviamente. Ele acredita nos seus, mas há quem tem qualidade e merece mais tempo de jogo, merece receber convocatórias uma atrás da outra. Mas é o Pedro Gonçalves que
esta informação deixou-nos, ou seja, encontrou-nos todo mundo de surpresa, sim, pelo simples facto do Pedro Gonçalves ter ido com a seleção ao CHAN, e augurávamos simplesmente por coisas boas. Vem esta informação de Pedro, mas é um projeto que começou, e é normal que termine, porque a vida é assim, os homens entram por uma situação, por um contexto, por um desafio, e depois podemos, mesmo não terminando com o processo, podemos nos ausentar por várias razões. E eu desejo a melhor compreensão possível. Se for para sair, que saia bem, que haja realmente conversa, e se for para permanecer, que permaneça de forma puramente comprometida, porque nós, Angola, precisamos de si, dos teus préstimos. E que permaneça, que a confiança, se há quebra de confiança, que a confiança renasce. Mas esta quebra de confiança, nada me retira que tem a ver com os assuntos ligados aos ordenados, que já é de conhecimento de todos. Há mais de 3 meses, e é normal, porque além dessa fase, ele já ficou outras fases também sem salário. Isto mexe com a estrutura, porque além de treinador, é pai, chefe de família, é um ser humano normal, tal como todos. A princípio, é uma questão de quebra, mas neste sentido, porque as outras coisas, tanto a antiga direção como a nova, a antiga direção sempre criou um mecanismo para que, de facto, tudo fosse possível. Exato. E a atual direção também, pesa embora com as dificuldades que já sabemos, tem feito tudo e mais alguma coisa. Tive contato com esses dados todos, tem feito tudo quanto for necessário para que realmente a nossa seleção, Pedro Gonçalves, juntamente com o seu staff, façam o melhor. E o melhor é sempre a alegria para o povo angolano. O melhor é sempre trazer os atletas que apresentarem-se bem nos treinos, que apresentarem bem nos seus clubes. E é por esta razão que eu digo que Pedro Gonçalves, no meu ponto de vista, meu caro Bartolomeu, eu acredito que Pedro Gonçalves irá negociar, irá acertar com a direção da Federação Angolana de futebol. O senhor Alves Simões é um senhor de bom coração, de boa áurea, já esteve à frente do dirigismo desportivo. Por várias razões, eu digo que ele tem a pujança no que diz respeito ao dirigismo desportivo, vai reunir, tão logo o Pedro Gonçalves se pronunciar, eu acredito que o Alves Simões vai reunir com Pedro Gonçalves, vão achar os melhores moldes para este ou aquele pagamento, porque trata-se apenas de ordenados, são números, e já voltamos, a direção já voltamos. Resolver, sim. Vamos aproveitar para ver a VT da convocatória dos Palancas Negras. O senador nacional Pedro Gonçalves divulgou na manhã desta quarta-feira, 23 de julho, em conferência de imprensa, os 23 jogadores para o CHAN 2024, que terá lugar agora em 2025 no Quênia, Uganda e Tanzânia, a partir do dia 2 de agosto. Passo agora a divulgar os convocados, portanto, os 23 jogadores desde já sinalizados para dar continuidade aos trabalhos. Adilson da Cruz, Neblu, Agostinho Calunga, Jorge Miguel Rui, Anderson da Cruz, António Ossi, Edi Afonso, Ivaristo Capunge Lito, Joaquim Balanga Quinito, Manuel Cunha Lulas, Simão Dianzenza Mabelé, Vítor Nang Vidim, Afonso João Mafuta, Aguinaldo Matias, Alberto Miguel Além, Bernabé Tomás Beni, Luís Eusébio, Pedro Miguel Meg, Davy Vieira Gilberto, Fernando Costa Fernandinho, João Manha Caporal, Joaquim Paciência Jó, Simone Miranda Lépua,
Ivanilson, 0. O técnico vai para o CHAN com os objetivos de superar a classificação anterior e continuar a promover o futebol angolano, assim como o futebol interno, sendo esta uma das janelas de oportunidade para os jogadores que atuam no país. Os objetivos da nossa participação, fundamentalmente, aquilo que queremos é dar continuidade à promoção do futebol angolano, a este crescimento que tem vindo a ser uma realidade do futebol angolano, promover o futebol interno, portanto, quando tanto nós gostamos que as nossas competições internas sejam cada vez de mais valia e de maior visibilidade, não só para o exterior, mas também de valorização interna, portanto, temos uma oportunidade de promover o futebol interno e aquilo que se faz a nível local. Pedro Gonçalves reconhece o poder de seus adversários, mas vai com os objetivos de ultrapassar, começando pela seleção marroquina, que é uma das favoritas à conquista do campeonato. Desde logo, aquele objetivo que nos propomos é exclusivamente porque nós pensamos sempre em superar os adversários que temos pela frente. E o nosso foco mais não é do que, sabendo nós que temos um jogo com Marrocos, que é bicampeão desta competição, à semelhança da RDC, que estão ambas no nosso grupo, são as únicas seleções bicampeãs desta competição. Sabemos nós da valia da seleção marroquina, mas aquilo que nos propomos é superar a seleção marroquina e, obviamente, partir para a segunda jornada e aí focarmos no jogo com a seleção queniana. Portanto, é esta a nossa lógica, é assim que vamos pensar nesta competição e em todas as outras. O selecionador garantiu que está confirmado o estágio na África do Sul antes de partir para o Quênia. Nas terras de Nelson Mandela, os Palancas Negras vão efetuar jogos de preparação com Orlando Pirates e com a possibilidade de jogar com a seleção sul-africana e o Kaizer Chiefs da África do Sul. Em relação ao estágio, sim, está confirmado. Temos já um jogo agendado no dia 26 com os Orlando Pirates, um jogo de preparação. Queremos realizar um no dia 29, temos em aberto a seleção sul-africana, temos em aberto também a possibilidade, se não houver esta possibilidade de jogar com a seleção sul-africana, temos tanto um bom feedback da parte dos Kaizer Chiefs ou dos TS Galaxy, essa disponibilidade também para jogar connosco. Tínhamos a ideia de realizar 2 jogos em solo sul-africano, portanto, julgo que os vamos conseguir concretizar. Angola figura no grupo A da 8ª edição da Taça Africana das Nações em Futebol, CHAN, ao lado do Quênia, anfitrião, Marrocos, República Democrática do Congo e Zâmbia. TV Belas, 12 anos, juntos a criar a nossa história. Aí está, esta é então a convocatória dos jogadores que fazem parte do CHAN, de Pedro Gonçalves, que nesta altura está aqui a rolar a informação de que pretende sair. Mas António Caculo ouviu-se aqui na convocatória do selecionador de que dos seus objetivos a valorização do futebol interno e não só é uma dos seus principais objetivos. Como é que ficam esses objetivos se por acaso o treinador for embora? É uma promessa não cumprida. Vamos olhar de forma detalhada. Na conferência de imprensa falou muito bem que o objetivo é a valorização do futebol interno. Contínua. A expressão dele, valorização contínua, é um processo. Olhando para este processo e trazendo aqui a possível decisão de abandonar a seleção, isso pressupõe que tratou-se de uma conferência de imprensa sem verdade. Sem verdade. Eu olho mais neste quesito, porque aonde é que vai a valorização? Se na conferência de imprensa... Se na conferência, antes de partir, eu tenho de olhar mesmo de forma categórica nisto. Primeiro, temos de valorizar o ativo doméstico. Certo. Para depois, quiçá, catapultarem-lhes para a diáspora. Para a diáspora, certo. Olhando para isto, eu digo que Pedro Gonçalves ali, no meu ponto de vista, analisando de forma separada, não foi leal, realmente não foi sincero relativamente a isso. Caso seja verdade,
caso o selecionador pretenda Muito de bem, facto... António Caculho, vamos voltar já daqui a pouco. Vamos para mais uma chamada telefônica. Vamos ao encontro do Pembele Pedro, presidente do Gelson Futebol Clube, para também reagir sobre esta notícia que circula nas redes sociais. Presidente, viva, boa tarde. Por favor, Vamos para daqui a pouco. Pode retomar a palavra, António Caculho. Afirmativo, eu olho para as palavras de Pedro Gonçalves. Caso essa nota seja verdade, informou-nos e enganou-nos. Devo considerar de forma categórica assim. Mas se assim não for, espero eu que seja simplesmente de especulações ou possibilidade de algum dia ele rumar para uma outra seleção, mas não agora. Okay. Mas esta informação encontrou-nos realmente surpreendido, mas agora olha que... António Caculho, já voltamos. Agora sim, vamos ao encontro do presidente do Gelson, Pembele Pedro, para também ver como é que reage a esta notícia. Presidente, viva, boa tarde. Muito boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Belas. Viva, saúde, está a permitir? Alô? Sim, estou a lhe ouvir lá no fundo. Por favor, não percebi a questão. Sim, perguntei, a saúde, como é que está? Não, estamos bem na graça. E vocês aí? Também estamos bem, bom saber. Bem, circula nas redes sociais uma informação de que dão conta da saída uma possível saída de Pedro Gonçalves do comando técnico da Seleção Nacional. Como é que olha para esta informação, caso seja verdade? Bem, olha, eu penso que a direção da Federação vai cometer um grande erro neste momento, se tiver que permitir que o selecionador Pedro Gonçalves saísse. Nós, às vezes, temos que ter a consistência de perceber que trabalhar com quem conhece e já domina é sempre melhor. Eu era da opinião que a direção da Federação devia sentar com o selecionador, encontrar a melhor medida, fornecer e garantir maiores condições para o selecionador, de forma que ele consiga e continue a trabalhar. O selecionador já nos mostrou com A mais B que ele tem capacidade e domina, conhece bem o jogador angolano. Eu acho que seria um grande erro nesse preciso momento a saída dele. Eu, por acaso, vi nas redes sociais a possível saída do selecionador, mas é importante que se converse, que se sente para perceber quais são as motivações e procurar resolver. Nesta etapa, procuramos começar a buscar um outro selecionador, começar novamente um ciclo diferente. Eu acho que nunca iria bem. Eu sou da opinião que era importante sentarem à mesma mesa para conversar, encontrar uma solução. Eu sou a favor da continuidade do selecionador. Bem, presidente, aqui a questão de quebra de confiança é o que gera esta confusão toda. Uma quebra de confiança entre a direção e também o próprio treinador. Mas antes, na convocatória dos Palancas Negras, que foi para disputar o CHAN, Pedro Gonçalves disse na continuação da valorização do futebol interno. Caso o presidente saia, como é que fica esta questão, como é que fica esta promessa da valorização do futebol interno, do contínuo processo, né? Desculpe, não consegui perceber porque eu estou a ouvir lá no fundo. Sim, a questão é Pedro Gonçalves, a quando da sua convocatória dos Palancas Negras aqui em Luanda, fez menção de que vai continuar a trabalhar para a valorização do futebol interno. Caso se concretize esta saída, como é que fica esta promessa de Pedro Gonçalves? Peço desculpa, mas não consegui perceber mesmo. A pergunta é a seguinte: como é que Pedro Gonçalves, se por acaso esta informação seja verdade, a sua possível saída? Eu estou a lhe ouvir no fundo, então não consigo lhe perceber. A minha pergunta, não sei se agora consegue me ouvir. Por favor. Sim, a minha pergunta consiste no seguinte: caso esta informação seja verdade e Pedro Gonçalves afirma de que vai continuar a lutar no processo da valorização do futebol interno, como um presidente que tem uma equipa que subiu recentemente, tem jogadores que podem ascender a seleção, como é que olha para esta informação, caso seja verdade? Como é que Pedro Gonçalves vai cumprir esta promessa? Mano, lamento, não consigo ouvir.
Está difícil. Está difícil. Não sei se o meu colega, por favor. Senhor Presidente, muito boa tarde. Senhor Presidente, muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Certo, o meu colega perguntava o seguinte: no que diz respeito à valorização, a quando da sua conferência de imprensa, como fica esta valorização do futebol angolano relativamente ao que ele explicou? Agora, esta nota diz que vai sair. Como fica a continuidade desta valorização pelo futebol angolano? Bom, nessa questão da valorização, eu acho que por isso é que eu repito e reitero novamente. Nós temos que valorizar aqueles que são os quadros da federação. E hoje, pelo tempo que o Pedro Gonçalves está na federação, ele tornou-se um quadro competente. Então, eu sou de opinião mesmo que é importante que a federação sente com o selecionador e encontre um denominador comum, porque o selecionador é muito importante para nós nesse momento. Mas a questão de uma possível saída não é porque a federação já não quer, mas é porque Pedro Gonçalves está a ser cobiçado por outras entidades ligadas ao futebol africano, presidente. Está difícil ouvir. O meu colega perguntava, senhor presidente, tem a ver com a forma como o treinador está a ser cobiçado. Não é a federação quem o quer tirar, mas sim a intenção de Pedro Gonçalves em rumar para as outras nações. Como encara esta situação? Não, se for nesta vertente, acredito que, na verdade, mesmo assim devemos conversar, porque o que pode acontecer é o quê? Se ele está a ser namorado, por outras seleções, é porque o trabalho que ele fez na seleção nacional é positivo. Então, nós é que temos que procurar fazer uma contraproposta para o selecionador, de forma que ele consiga se manter. Porque se não fosse bom, não estaria a ter concorrência. Se é bom, o facto de ser bom é que está a fazer a concorrência das outras seleções. Então, nós é que precisamos aqui encontrar um meio termo de formas a mantermos o selecionador para os próximos compromissos. Ok, presidente. Mais uma outra questão. Como é que vai a fase de preparação para o Girabola do Gelson? Bem, nós estamos nesse momento a dar continuidade da preparação. Como sabem, somos estreantes no Girabola, mas está a correr bem até o momento, está a correr bem. Estamos nesse momento a dar a sequência dos processos administrativos e também técnico. A equipe já está a se fechar. Estamos aqui a criar, provavelmente até o dia 30 deste mês, a equipa vai estágio na província de Benguela, que é para 15 dias. Depois, quando regressar, avançamos com a nossa estreia no Girabola. Presidente, nota-se uma nota que também dá conta que a Federação Angolana de Futebol está a exigir uma meta mínima do ponto de vista financeiro de 100 milhões de kwanzas para estar no Girabola, para continuar com o Girabola. Será que a sua direção já tem este valor confirmado para prosseguir com o Girabola? Bem, olha, com relação a essa questão, eu sempre defendo e vou sempre... a federação, às vezes fica um bocadinho complicado exigir uma garantia de 100 milhões de kwanzas aos clubes, quando este clube é campeão só tem direito a 30 milhões de kwanzas. Então, é muito paradoxal. Porque imagine, eu vou apresentar uma proposta a um empresário, me apoia com 100 milhões de kwanzas, e se eu for campeão te devolve 30 milhões. Não faz sentido. Então, eu penso que a federação devia encontrar um meio termo. Essa garantia é muito desnecessária. E também é preciso perceber que a competição que a federação organiza, ou o Girabola, é uma competição de uma concorrência totalmente desleal, onde 70% dos clubes são patrocinados diretamente por empresas do Estado. Certo. A esses clubes há uma obrigatoriedade de solicitar, porque vimos ali clubes a gastarem acima de 800 milhões de kwanza dos cofres do Estado. Não podem ter essa mesma exigência com clubes que estão a emergir agora.
Porque também um campeonato sem clubes novos, sem clubes a emergir, não faz sentido. Vamos supor que todos eles fossem fora. Que campeonato teríamos? Então é uma questão completamente desleal. Mas respondendo diretamente à questão, nós felizmente conseguimos 2 empresas que garantiram esta garantia dos 100 milhões de kwanzas e temos esta questão resolvida. Ok, presidente, muito obrigado. Então, continuação de um bom dia. Obrigado, eu sempre disponível para a TV Bela. Tudo Bela. Estamos juntos. Juntos. Aí está Antônio Caculo. É a questão, a questão Federação, a questão Pedro Gonçalves. Está tudo relacionado. Está tudo relacionado, sim, e falou-se muito bem. Ele está a ser namorado, está a ser cobiçado. Não é a federação que o quer tirar, certo, mas sim fruto daquilo que realmente são as suas aspirações ainda no continente africano. Penso que é mais ou menos isso. Ele aproveitando, eu digo assim, se for verdade, Pedro Gonçalves aproveitou o timing exato, conferência de imprensa, vou levantar a expectativa, vou para o Chane, e lá no Chane terei contato direto com as pessoas que realmente, ou entidades que realmente queiram me ver nas suas seleções, e portanto, a partir dali, vou soltar a informação. E soltou, e se for essa a estratégia, foi uma estratégia, digamos, fenomenal, mas se assim não for, espero que de facto haja conversa entre Pedro Gonçalves, a direção presidida por Alves Simões, aos conselheiros de Pedro Gonçalves e também a área administrativa da Federação Angolana de Futebol, que conversem, que entrem realmente em acordo, porque Pedro Gonçalves pediu, exigiu, obviamente, que houvesse um estágio na África do Sul. Era suposto o estágio ser no Lubanco, mas Pedro Gonçalves exigiu que fosse a África do Sul. Porque segundo Pedro Gonçalves, segundo as fontes que realmente temos e nunca falham, Pedro Gonçalves achou que a África do Sul seria o local ideal para esquematizar tudo aquilo quanto ele quisesse realmente colocar em prática. Mas o Pedro Gonçalves já perdeu um jogo, certo, já empatou outro e venceu este último. Ou talvez tenha a ver com os resultados, que provavelmente a nossa seleção não poderá passar até a próxima fase. Quem sabe? É o culminar de jogos de objetivos. Talvez seja isto, talvez não, mas eu acredito que a qualquer altura Pedro Gonçalves, e cá estaremos também para analisar, Pedro Gonçalves a qualquer altura vai se pronunciar, porque este é um assunto de interesse nacional. É a pátria a perguntar por que desta decisão agora, por que dessa informação agora, até porque este momento é um momento de festa. Temos o Chane, temos o Afrobasket e só queremos alegria a todo instante. Então, Pedro Gonçalves, peço-lhe que analise bem, que seja verdade, pense bem, porque tudo que o Pedro Gonçalves pediu para este Chane lhe foi dado, certo, mesmo sem dinheiro. Okay. É um aspecto que deve ser muito bem aqui frisado, mesmo sem dinheiro. Alves Simões e a sua equipa proporcionaram ao Pedro Gonçalves... Desde a direção antiga. Desde a direção antiga, tempo. Mesmo sem dinheiro, os salários chegam. Pesa, embora atrasados, mas chegam. Portanto, é um esforço que está a ser feito por homens que, de alguma forma, amam o desporto, cosem-se com linhas, mesmo não suficientes, mas vão fazendo as costuras ou os acertos. É mais ou menos nessa senda que digo que, a qualquer altura, acredito eu que teremos uma informação mais compacta, de interesse, obviamente, nosso, porque eu gostaria que Pedro Gonçalves permanecesse, de modo a ele dar a continuidade que diz na conferência, ou que disse na conferência de imprensa. Porque se assim não for, será difícil, porque vai entrar outro treinador, outros processos, outro jogador. É um recomeço, que eu digo aos jogadores que já não fazem parte da seleção, por outras razões, mas assim o Pedro Gonçalves decidiu que vou contar com este ou aquele, e no entanto o Pedro Gonçalves tem tido essa visibilidade, fruto dos resultados visíveis à frente dos palancas, primeiro na seleção sub-17, foi até o Mundial, depois como responsável das seleções nacionais, e está ali a dar resultados significativos, venceu 2 taças COSAFAs, anos seguidos,
isto não é, pese embora alguns peritos na matéria dizem a seleção angolana jogou com os cotas e as outras jogaram com os putos. Isso não tem nada a ver Há com putos que não têm técnica e há cotas que também tem, ou seja, tem uma certa genica, mas ali houve trabalho de Pedro Gonçalves reunir a área técnica, ou seja, o aspecto técnico e tático. Pedro Gonçalves aproveitou a oportunidade para também preparar a equipa que fosse ao Chane. Afirmativo, foi a preparação no sentido do Chane, pese embora tenha o Milson jogou, Randy Teca também, aquilo era para dar tempo, porque o Randy Teca vinha de uma lesão, aquilo era para dar tempo de jogo ao Randy Teca, ao Milson da mesma forma, e portanto esperamos nós que esta informação seja de alguma forma seja muito bem susto, né? E se for verdade que a direção da Federação Angolana de Futebol ganhe coragem e venha ter... Não, ainda eu acredito que ainda que não seja verdade, mas diz-se que onde há fumo, há fogo. Há fogo, portanto, porque já há uma insatisfação. Há que a Federação abrir já o olho, né? Há que abrir o olho. Há muito que já se falava sobre isto. Tem a ver com o atraso dos ordenados, que é de interesse. Falou-se muito bem na conferência de imprensa, o diretor das seleções nacionais, o Ari Klein, falou muito bem sobre este assunto. Não podemos falar agora. Porque quando as contas estão bem feitas, tudo é dito, não importa quem, mas tudo é dito. Nota-se que ali há um vazio no que diz respeito aos ordenados, é visível, esta informação já circula há muito estamos a falar mais de 3 meses sem ordenados, portanto, se calhar tem a ver com essa insatisfação. Anteriormente também já se viveu isto, mas os ordenados por si só devem ter aqui um acerto, devem ser negociados. Acredito que serão negociados, Antônio Kakulo. Serão sim, negociados sim. Realmente acredito que serão negociados. Estamos realmente já a chegar à reta final. Aqui a televisão trabalha-se com tempo, vai se preparar outros programas que se seguem, até porque hoje é dia de festa, é dia de Angola. Então nós vamos, na verdade, ficar por aqui, mas vamos continuar a acompanhar todas as incidências sobre este assunto. A qualquer momento nós podemos entrar em televisão, é assim, é tudo dinâmico. Tudo dinâmico, é que nem cozinhar agora, é comer agora. Comer agora, obviamente. Fiquem ali do outro lado, vamos acompanhar este assunto a rigor, vamos acompanhar este assunto a rigor e, portanto, vamos acompanhar a rigor porque é um assunto muito sério. Este assunto pode comprometer o futuro da seleção nacional. Certo. Este assunto pode comprometer o futuro de uns e beneficiar também outros. E beneficiar outros. Aqueles jogadores que fez menção que não jogam na seleção porque não são chamados pela seleção. Um deles é o Ari. Obviamente. O Ari Papel há muito que não faz parte do leque de convocados. Não sei de que forma o Ari recebeu esta informação. Parece que a esta hora esteja com os joelhos no chão. Não sei, mas há outros que vieram com o Pedro Gonçalves. Estamos a falar falar do Zito, que foi catapultado da seleção de sub-17 para a seleção principal. Estamos a falar de Pedro Bondo, que ganhou visibilidade. Estamos a falar de Quinito. Estamos a falar do ponta Jô Paciência, que é o principal, mas eu ainda acho que não devia ser o principal, porque temos caporal nesta seleção. Isto é outra conversa que só Pedro Gonçalves poderá responder. Somente ele sabe explicar. Só ele sabe explicar, porque tu tens de ter os melhores em cada posição. Certo. E o melhor nesse momento é caporal, no meu ponto de vista e no ponto de vista de muitos angolanos e apreciadores do bom futebol de forma rigorosa e criteriosa. Portanto, caporal é o melhor. Temos os outros jogadores, o Edi Afonso, temos o guarda-redes Neblu. Em suma, Pedro Gonçalves vem com uma geração que ele conhece bem. Certo, está a dar continuidade e alguns destes jogadores poderão perder espaço. Obviamente. Porque cada treinador tem os seus. Ok. Muito obrigado, Antônio Kakulo, nosso comentador residente. Eu sou o Pedro Bartolomeu Gomes. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Contamos sempre consigo aí do outro lado. Viva! Boa tarde.